Hoje a mensagem ela é um pouco mais prática, tá? Não vou te pedir para abrir a palavra, mas a gente vai, com base nela, tentar trazer clareza sobre algumas situações da nossa vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica eh, gastando muito tempo em oração e isso é muito correto, tá? A gente nunca tá perdendo tempo enquanto ora, a gente tá sempre ganhando tempo. Só que às vezes as coisas não mudam, as coisas não acontecem, as coisas não avançam, porque a gente está esquecendo e negligenciando uma parte muito importante da oração, né? Tem até uma brincadeirinha, um jogo de palavras, um trocadilho que os pregadores fazem, né, com essa palavra oração, que de fato é a atitude de orar, ou seja, não é só falar, mas agir enquanto ora. Mas é óbvio que você já está agindo enquanto você está falando, né? Falar é praticar uma ação. Mas os pregadores brincam que orar é falar, mas também agir. E de fato isso faz todo sentido. Enquanto a gente ora, a gente também pratica aquilo que Deus manda a gente praticar em relação às nossas orações que Ele vai respondendo, né? Que Ele vai dando caminhos, Ele vai dando sinais, Ele vai abrindo situações, portas, oportunidades para que a gente vá se movimentando de nível. E muitas das vezes a gente negligencia e deixa de lado essa parte natural que é muito importante também, tá bom? Então eu quero trazer você para essa realidade com base em algo que acontece com Moisés. A palavra vai dizer que Moisés, quando ele está com o povo no deserto, vai rolar aquela situação que é a situação mais, talvez mais emblemática, né, do texto de Êxodo, que é a abertura do Mar Vermelho. Mas antes disso acontecer, acontece algo muito engraçado, né? Engraçado não, importante, eu tenho a mania de dizer engraçado. Mas é algo muito importante que é, Moisés está ali parado com o povo, atrás de Moisés estão os inimigos, ou seja, os egípcios que tinham mudado de ideia e tinham voltado a perseguir o povo, mas tinha uma coluna de nuvem que estava protegendo o povo com uma grande e densa tempestade para que os egípcios não pudessem passar e acessar e alcançar o povo. Enquanto isso estava acontecendo, Moisés estava ali com o povo decidindo o que iria fazer. O povo estava pressionando, né, como de costume, como de praxe, pressionando Moisés, perguntando: o que a gente faz? O que a gente faz? Foi para isso que Deus trouxe a gente para cá, para que a gente morresse no deserto. Era melhor que a gente morresse lá na terra do Egito. Enfim, o povo adorava murmurar. E mesmo que eles já tivessem vivenciado várias situações de milagres, situações impossíveis, extraordinárias, sobrenaturais, eles ainda estavam duvidando que Deus poderia trazer um livramento sobre eles, né? Então vai dizer que Moisés ora a Deus, ele clama a Deus, né? E Deus vai responder Moisés de uma forma que eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Ou seja, por que você está orando? Ordene ao povo que marche. O que Deus está dizendo aqui é basicamente assim: cara, tá bom, vocês já oraram demais, vocês sabem que eu estou com vocês, então avancem, sabe? Avancem, coloquem o pé que eu vou colocar o chão. Ah, mas eu não vi ainda a realidade se mover, eu não vi as circunstâncias mudarem. Ei, mas continue avançando, você já não tem uma palavra. Eu já não falei para você que eu tô com você? Eu já não falei que você vai chegar do outro lado? Você vai chegar a tal da terra de Canaã, a tal da terra prometida que emana leite e mel. Então por que você está clamando a mim? Marcha, irmão. Vai para a próxima fase, vai para o próximo nível. Isso aqui me chama muita atenção porque alguns vídeos atrás, eu não vou lembrar exatamente qual é o tema do vídeo, mas se eu lembrar eu vou deixar nos cards aí, eu vou deixar lá no final para você assistir também. Que eu falei que Deus tem falado muito comigo sobre o nosso posicionamento, sabe? Sobre como nós nos posicionamos em relação àquilo que nós oramos. Porque às vezes a gente ora, mas não se posiciona em relação àquela oração. Ou seja, a gente não está vivendo em consonância com aquilo que a gente está pedindo, com aquilo que a gente quer experimentar. Então não é só orar, não é só pedir, não é só falar, é viver de acordo com aquilo que você fala, é viver de acordo com aquilo que você prega, é viver de acordo com aquilo que você acredita. E muitos cristãos hoje não estão experimentando da bondade, da misericórdia e daquilo que Deus tem para que nós vivamos, sim, ainda aqui na terra. A gente sabe que a maior recompensa, a nossa bendita esperança é a volta de Cristo e passar a eternidade com Ele, a eternidade com o Pai. Mas Deus também tem coisas boas para nós nessa terra. Deus também tem presentes para os seus filhos, para os seus amigos, né? Deus tem coisas que Ele quer compartilhar com nós aqui, conosco aqui, né? Só que às vezes a gente não vive essa realidade justamente porque a gente não age de acordo com aquilo que a gente professa viver. Sabe, a gente fala muito, mas não age nada, a gente não se posiciona, a gente acha que tudo é espiritual. A gente sabe que existe o espiritual, a gente sabe que muitas das batalhas naturais a gente vence no campo da oração, no campo da espiritualidade. É por isso que a gente tem que sempre pedir discernimento de Deus, discernimento dos espíritos, para que a gente entenda o que está acontecendo, quando que uma guerra é natural, quando que uma guerra é espiritual, quando que uma coisa é negligenciada porque você não está fazendo algo que deveria fazer no campo espiritual, mas quando também algo está sendo negligenciado no campo natural. Então muita gente não está vivendo de acordo com aquilo que queria viver. Sabe, eu citei aqui alguns exemplos no vídeo passado, né? São pessoas que querem ter um corpo melhor, mas não faz academia, não pratica um exercício. Que querem ter uma saúde melhor, mas se alimentam mal. Que querem ter uma vida financeira estável, mas não trabalham, nem procura trabalhar, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Porque a gente vai para os dois extremos. A gente vê a teologia da prosperidade também sendo muito prática, sendo muito coach, sendo muito mentor de business. Isso também não é saudável. Mas, por outro lado, a gente vê igrejas que são extremamente espirituais demais, sabe? E negligenciam essa parte prática que faz muito sentido. A gente vê em vários momentos da palavra Deus nos deixando instruções práticas para o dia a dia.
como forma de vida, como forma de viver. E esse aqui é um desses vários exemplos que eu posso citar para você. É Deus falando para Moisés: Moisés, ordene o povo que marche. A direção de Deus para Moisés é algo prático: ordene o povo que marche. Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Irmão, bota o pé. Deus está mandando você avançar, Deus está mandando você seguir, coloca o pé, Ele vai colocar o chão. Sabe, você quer andar sobre as águas, mas não quer sair do barco. Foi o que os discípulos deixaram de experimentar. João e Mateus, eles estavam naquele barco. E por que eles não estão relatando algo que eles viveram? Porque eles não colocaram o pé para fora do barco. O único que viveu aquilo foi Pedro. E é o único que vai poder contar do ponto de vista prático da coisa. Então muitos milagres a gente não experimenta, a gente não vive, a gente não experiencia porque a gente tem medo de dar o próximo passo, de avançar. Então tem coisas que sim, você precisa vencer no campo espiritual, tem coisas que você está negligenciando, que você deveria voltar mais o seu coração para isso, mas tem coisas que Deus está falando, cara, já está liberado, é só você acessar. Só que você não está avançando, você não está caminhando em direção àquilo. Sabe, é o caso de uma pessoa que talvez está querendo um novo projeto porque ficou desempregado, não sabe o que fazer, as portas estão fechadas. E às vezes Deus já liberou uma palavra para você: eu quero que você empreenda, eu quero que você abra o seu negócio, eu quero que você crie um projeto. Deus já te deu a ideia do projeto, mas você não tira do papel, irmão. O negócio fica no papel a vida inteira, você tem milhões e milhões e milhões de ideias. Não, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer assim, vou fazer assado. Eu vou esperar a melhor condição, a condição ideal. Irmão, não existe condição ideal. O feito é melhor do que ter feito. Começa a fazer e no caminho Deus junto com você vai aprimorando. Se Ele já te deu a palavra, você tem tudo que precisa. Olha o que Pedro faz na pesca. Cara, incrível, porque Pedro ele era extremamente impulsivo, né? Muita gente fala pejorativamente de Pedro, né? Porque Pedro foi o cara que cortou a orelha de mal, Pedro foi o cara que negou Jesus, Pedro foi o cara que falou para Jesus que não deixaria ele ir para a cruz, foi usado por Satanás, né? Pedro tem as suas controvérsias, mas Pedro foi o cara que experimentou as coisas mais extraordinárias porque ele confiava na palavra daquele com quem ele caminhava. Por que ele vive a pesca maravilhosa? Cara, ele tentou pescar a noite inteira no mesmo mar, no mesmo lugar, no mesmo estado geográfico. E aí de manhã Jesus encontra com ele e fala assim: cara, volta pra lá e lança a rede, só que lança do outro lado. Cara, isso é ilógico. Aí ele fala pra Jesus o quê? Eu tentei a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Então, irmãos, não importa se você tentou a noite toda, não importa se você tentou durante tantos anos, não importa se você está tentando fazer a mesma coisa. Se Deus te deu uma palavra em relação a isso, caminha. Faz o que tem que ser feito. Sabe? E essa passagem de Moisés, ela é incrível, porque a partir dali, Moisés levanta o cajado, o mar se abre, o povo caminha a pés enxutos no mar. Sabe? Mas eles só experimentaram o milagre, por quê? Porque creram e caminharam e avançaram. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto é quando a palavra diz assim: e o anjo do Senhor que ia à frente do povo de Israel, nesse momento em que o mar se abriu, se colocou atrás do povo de Israel para protegê-los. Aqui, quando a Bíblia vai falar o anjo do Senhor, geralmente é uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição do próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus se manifesta em imagem e ele aparece naquele lugar, naquele ambiente. E vai dizer que o anjo que os guiava, que os direcionava, saiu da frente e foi para trás. Irmão, isso aqui, Deus falou algo muito forte comigo. Porque tem momentos em que a gente está caminhando e a gente não está vendo Deus à nossa frente. A gente está pensando que, cara, isso não é de Deus, essa porta não é de Deus. Mas, irmão, e de novo, essa palavra aqui não é para qualquer pessoa, tá? É para aqueles que caminham com Ele. Se você caminha com Ele, se você confia nele, se você anda com Ele, se você tem uma vida devocional com Ele, se você, cara, sabe que Deus está na tua vida e que Ele é importante para você, que você faz tudo o que tem que ser feito em relação a Ele, cara, confia que se às vezes Ele abriu o mar, que se às vezes Ele abriu a porta, Ele pode não estar na sua frente te dirigindo em todo o tempo para que você faça algo, porque Ele quer que você tome as suas próprias decisões. Porque agora Ele confia que você vai tomar direções baseadas no Espírito dele que já está em você. Ei, o Espírito passou a habitar dentro de nós, queridos. A gente não precisa da direção de Deus para tudo, em todo momento, em todo tempo. É claro que a gente tem que cultivar dependência sempre. A gente vai ser dependente dele para tudo. Mas em alguns momentos Deus vai abrir o mar e vai falar para você: caminha. E mesmo que você não esteja vendo, não significa que Ele está ali. Sabe o que significa? Que às vezes Ele pode ter se colocado atrás de você para te proteger daquilo que pode vir tentar te impedir de avançar. Porque foi isso que Ele fez com o povo de Israel. Ele saiu da frente, o povo não estava vendo Ele para dirigi-lo, mas o povo tinha um caminho aberto e reto, era só caminhar. E Ele se colocou atrás para quê? Para parar os egípcios. Para que os egípcios não pudessem avançar enquanto o povo não tivesse atravessado tudo. E Ele só sai de lá quando os egípcios terminam de atravessar, e é onde os egípcios, quando os israelitas, né, terminam de atravessar, e é onde os egípcios vão atrás dos israelitas e o mar os engole. Então, se você não estiver vendo Deus na sua frente e o caminho está aberto, você sabe que o Espírito dele habita em você, confia, continua caminhando, mesmo que você não veja. Talvez ele esteja te treinando
para tomar decisões segundo o Espírito dele. Se você já tem uma palavra, caminha, tá bom? Se você já tem uma palavra, caminha. Caminha. Se a porta abriu, se o mar se abriu, se o caminho está reto, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, talvez esteja na hora de você colocar em prática aquilo que você tem orado. Não parar de orar, eu tô dizendo para você parar de orar, tá, irmão? Eu quero encerrar isso aqui dizendo, não pare de orar, continue orando, porque a oração é uma relação que você constrói com Deus. Mas às vezes o que tá faltando para você experimentar o fruto das suas orações é a atitude, o posicionamento, é caminhar em direção àquilo, caminhar como se de fato você cresce naquilo que você diz que crê. Porque é muito fácil dizer, eu creio, eu tomo posse, eu isso, eu aquilo, mas na verdade você vive como se não cresce. Você vive como se servisse a um Deus que fosse incapaz de fazer coisas impossíveis, mas Ele é capaz de fazer o impossível. Então, irmão, se o mar se abriu, e como eu disse mais uma vez, não tô vendo Jesus na minha frente, Ele não tá me ajudando, Ele não tá me dando direção toda hora, porque talvez Ele já tenha te dado uma direção como Ele deu para Moisés. Ele já tinha dito, Moisés, ordene o povo que marche. Então o povo já tinha uma direção, Ele já te deu uma direção, então cabe, irmão. Se Ele mandou você marchar, marche. Se Ele mandou você andar, ande. Se Ele mandou você parar, pare. Se Ele mandou você obedecer, obedeça. Então faça o que Ele já mandou você fazer. Não fica testando, provando Deus o tempo todo, dizendo, Senhor, mas eu preciso de uma direção para isso, preciso de uma direção para aquilo, preciso que o Senhor fale isso, preciso que o Senhor fale aquilo. Não, cara, você é um filho maduro. Sabe, no grego tem duas palavras para maturidade, né? O tecno e o huios, que é o filho maduro e o filho imaturo. O que Deus quer de nós é nos formar filhos maduros. Filhos maduros, capazes de discernir a vontade de Deus em suas decisões, sem precisar ficar perguntando tudo toda hora. É só você pensar num pai natural, irmãos. O seu pai natural, se você teve criação do seu pai, obviamente, né? O seu pai natural, ele te instruiu no caminho que você deveria andar. A sua mãe, alguém que te criou, te instruiu no caminho que você deveria andar. Mas depois de adulto, quem toma as decisões no caminho que você vai trilhar é você. E aí você pode tomar com base nas decisões que aquela pessoa te instruiu a tomar, ou você pode tomar com base nas suas decisões, sejam elas boas ou ruins. Mas isso faz parte do processo de maturidade. Com Deus não é diferente. Deus, ele vai te treinar, ele vai te equipar, ele vai fazer você se tornar uma pessoa preparada para olhar e discernir. Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus. Nisso eu posso avançar, nisso eu não vou avançar porque isso não vem dele. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Que a gente consiga tomar decisões baseadas no Espírito dele que já habita em nós. Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas quando eu chegar lá, não os deixarei órfãos. Os enviarei o meu Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. E agora ele faz morada aqui, dentro de nós. Então, tome decisões maduras, coerentes e haja de acordo com as orações que você faz e com certeza você vai ver as circunstâncias e os cenários se movendo a seu favor. Agora sim, dito isso, eu fico por aqui. Beijo no coração, fique com Jesus e não esqueça que Ele é o centro. Até a próxima.